Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos trazer para você aqui um corte, uma reação do jogo aberto, onde Renata Fã vai reagir sobre o Flamengo, a escalação para o jogo de hoje contra o Cruz Azul no Intercontinental, um jogo muito importante. Vamos ver aí que eles vão falar sobre tudo isso. Então, sem mais enrolação, a gente fica agora aí com o vídeo. Flamengo preparadíssimo para enfrentar o Cruz Azul, assim como está preparado o nosso Felipe Killing, com informações ao vivo diretamente do Catar. Killing, algumas horas para o Flamengo decidir ou começar a decisão neste campeonato intercontinental. Tudo bem com você? E aí, qual é a energia? Tudo bom, Renata? Tudo ótimo por aqui. Estou em frente ao estádio Az Ben Ali, palco da partida. O jogo vai começar daqui cerca de 2h30 e eu vou até sair da frente da câmera para você olhar, Renata. Tá vazio por aqui, pouca movimentação de torcedores. Vamos ver se mais perto do apito inicial a gente consegue pegar um pouquinho da energia de torcedores, mas na minha caminhada até aqui eu encontrei 4 torcedores do Flamengo e 2 torcedores do Cruz Azul. A expectativa é que, se o Flamengo vencer o Cruz Azul, faça a semifinal contra o Pirâmides, e aí, se vencer a decisão contra o Paris, ação maior dos torcedores do Flamengo. A gente sabe, acompanhar esse Flamengo custa caro, porque o time está em todas, Copa do Mundo de Clubes, final da Libertadores em Lima, e essa é uma viagem cara até o Catar. Mas vamos ver se o Flamengo chegar na decisão, se tem alguma movimentação maior. Tem um torcedor mexicano aqui? Hombre, por favor. Vamos ver se a gente consegue pelo menos falar com um torcedor mexicano, porque flamenguista está... Eu não falo português. Não, portunhol. Espanhol. Espanhol. Se eu falar português, você entende? My português is malo. Pode hablar em espanhol. ¿Qué espera del juego contra Flamengo? Two teams, dos equipos, very defensive. En español, por favor. En español. Dos equipos muy defensivos. Los dos equipos, sus partidos últimos, 1-0, 1-0, 1-0. Creo que ahí va a estar, en donde cometa el error alguien en la defensiva, se va a llevar el partido. ¿Y la afición de Cruz Azul? ¿Ha venido mucha gente? Somos alrededor de 100 personas. 100 personas, estuvimos en el hotel ahorita con el equipo. A mí me tocó estar en el 2014 en Marruecos, 2014, y hoy estoy aquí desde Reynosa, México. ¿Y crees que va a tener mucha afición de Flamengo aquí? Sí, Flamengo tiene afición en todo el mundo, eso es una realidad. Flamengo es uno de los equipos más importantes de todo el mundo, con jugadores y estrellas que han salido de ahí, pero Cruz Azul es un equipo grande de México. Perfeito, venga, gracias. Gracias. Bom jogo. Bom, tá aí, ele falou que está fazendo parte de um grupo de 100 pessoas, que estão inclusive no hotel da equipe. Perguntei se ele acredita que o Flamengo vai ter muitos torcedores aqui. Ele disse que Flamengo tem torcedor no mundo todo. Mas é isso, vamos ver se daqui a pouco a gente tem mais energia dos flamenguistas por aqui. A gente preparou uma matéria falando um pouquinho mais desse duelo entre Flamengo e Cruz Azul. Vamos assistir. Times com caminhos diferentes que se encontram com um único objetivo: a conquista do Intercontinental. E o primeiro passo será dado logo mais. São 3 jogos até a glória, tanto para Flamengo quanto para o Cruz Azul. Se o Fla vive o melhor momento da temporada e está no Catar, com a lembrança fresca de 2 títulos em 10 dias, os mexicanos vêm de uma eliminação no campeonato local e uma irregularidade de 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. Mas esse time do Felipe Luiz não baixa a guarda e mal tem tempo para comemorar. É a filosofia de sempre querer mais, a tal da mentalidade vencedora. É um grupo que está feito de multicampeões, a única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Essa era a minha principal preocupação, como eu falei na última coletiva, mas o que eu vejo é muita ambição nos treinos, muita fome, muita seriedade. Final de temporada, 75 partidas, 4 títulos, um Flamengo dominante. E o ano termina com uma longa viagem até o Catar. Mas cansaço não é desculpa, e o Felipe Luiz fez questão de deixar isso claro. Conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições.
físicas para poder disputar esse jogo? La verdad que el grupo está descansado, ya llegamos domingo. No te voy a mentir que sí hay mucho sueño porque el cambio de hora afecta, pero luego entrando aqui no campo el cansancio desaparece. O Cruz Azul fez 21 jogos a menos no ano do que o Flamengo. Mas isso não significa necessariamente um time mais descansado para o duelo de logo mais. Os mexicanos jogaram sábado, encararam uma longa viagem no domingo, fizeram um treino regenerativo na segunda-feira e apenas um treino completo ontem, antes da partida. Mas o Fla adota o discurso de cautela e ressalta a qualidade do rival. Cara, é uma equipe que gosta de ficar muito com a bola, né? Gosta de manter a posse de bola. Eu pude ali um pouco... de tempo que eu tive ali, eu pude acompanhar também um jogo deles, acho que contra o Tigres, se eu não me engano. É uma equipe de muita força física, de muita intensidade. O Flamengo deve ir a campo assim: Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Já a escalação do Cruz Azul deve ser assim: Andrés Gudinho, Jorge Sánchez, Dita, Eric Lira, Piove e Rotondi, ou Omar Campos, Charlie Rodrigues, Jeremy Marques e José Paradella, Ribeiro e Gabriel Fernandes. Esse confronto vale um troféu imediato. A Copa Intercontinental dá a cada fase disputada uma taça. E o primeiro jogo do Flamengo vale justamente o troféu que está sendo chamado de o Derby das Américas. Bom, aqui está Felipe Killing acompanhando, conversando com torcedores do Catar, do mundo inteiro, do Flamengo, do Cruz Azul. E daqui a pouquinho a gente troca uma ideia, vai continuar aquecendo esse jogaço entre mexicanos e brasileiros. Killing, obrigada por enquanto, hein? Tô gostando, tá bonito, hein? Demais o cenário todo aí. Valeu, Renata. Até daqui a pouco. Até já. Felipe Killing, nosso correspondente internacional da Band. E é o seguinte, vamos falar um pouco mais desse jogo. Cruz Azul, que vem de uma derrota lá no México para o Tigres. A gente conhece bem o Larcamón, você sabe muito bem, treinou o Cruzeiro, é o técnico do Cruz Azul. Não tem grandes estrelas, não é? Tem, pelo menos eu conheço só o Gabriel Fernandes, que é um cara que já é veterano, uruguaio, atacante, gosta de fazer gols, não é? Tem também o Rodrigues, Carlos Rodrigues, da seleção mexicana. Mas o Flamengo a gente conhece de A a Z, né, Cicinho? Então, hoje, pelo que o Flamengo vem apresentando na temporada, tem tudo para sair vitorioso do duelo. Tem tudo para sair vitorioso. Tem time para isso, tem treinador, tem uma equipe muito forte, Renato. E talvez o principal adversário do Flamengo seja não conhecer o adversário completamente, né? Porque campeonato mexicano a gente não acompanha. Acredito que o Felipe está tendo a oportunidade, né, depois da conquista da Libertadores do Campeonato Brasileiro, começou a ver alguns vídeos até para não ser surpreendido. Então, quando você não conhece a fundo a equipe adversária, acompanha somente por compactos ali e alguns lances, isso dificulta bastante. E o futebol mexicano é sempre uma surpresa. Mas, como eu falei, o Flamengo é favorito, se implantar a sua maneira de jogar, com a qualidade de jogadores que tem, uma tarde, noite brilhante do Arrascaeta assim, o Flamengo tem tudo para ganhar e até ganhar fácil. Edu Dracena, quero falar de zagueiro com você. Você não entende nada desse assunto, né? Não conhece, imagina. Porque o Danilo foi herói agora na conquista recente, não é, do título da Libertadores. Você iria com o Léo Ortiz, caso ele esteja apto, ou com o Danilo como titular? E mais lá no ataque, será que ele vai com Samuel Lino, Carrascal e Bruno Henrique? Ou poderemos ter uma surpresa no ataque também? Renata, eu acredito que ele vai manter o time que ganhou a Libertadores, com o Danilo ali jogando na defesa. Eu manteria, até porque ele fez um belo jogo, jogou muito bem, ajudou a equipe do Flamengo a conquistar um título tão importante. Então, você mantendo o time do que vem jogando, eu acho que isso você também acaba queimando etapas. E isso eu acho que vai ser bacana. Acho que o Felipe Luiz também tem muitas peças de reposição, ele pode escolher qualquer um, que tudo que entrar vai dar conta do recado, porque a gente sabe que são jogadores de qualidade, jogadores experientes, que nesse momento faz uma diferença muito grande. Ronaldão, o Flamengo é um time que está em alta, está confiante, conquistou os grandes objetivos, Brasileirão e a Libertadores.
Mas se também abocanhasse um Mundial, um Intercontinental, não seria nada mal, hein? Que isso? Ia cair como uma luva num time experiente. Porque numa competição como essa, a gente coloca sempre o primeiro jogo, aquele jogo do nervosismo, né? Ah, essa competição, não sei o quê, o time vai ficar nervoso. Mas esses jogadores do Flamengo que lá estão, são tudo experientes também. Acho que nem nervosismo vai ter nessa primeira rodada. Então, acho que tem tudo pro Flamengo atropelar no primeiro jogo e brigar para chegar na final. Aí, não sei não, hein? Tá com cara que esse time do Felipe vai lá e vai beliscar e vai mostrar para alguns treinadores como funciona essa competição, Cicinho. Porque tem que ir lá e vencer. Chegar lá, mostrar, pá, não é chegar lá para passear, é chegar lá, fazer o que o Flamengo vai fazer. Não vamos ficar de olho, porque hoje é essa caminhada do Flamengo, de quem vai chegar e vai vencer esse Mundial aí. Eu quero ver. Ficou aquele gostinho ruim no passado com o Vitor Pereira, que não deu muito certo. Agora, outros tempos, Felipe Luiz em alta, o time muito bem posicionado, consciente, experiente, com talentos que a gente reconhece. E daqui a pouquinho, mais notícias diretamente do Catar. Falar de arbitragem, detalhes do jogo, do adversário. Olha, o Flamengo vai chegar nesse duelo contra o Cruz Azul, que acontece às 14h, tendo feito 20 partidas a mais do que o time mexicano. O Cruz Azul foi campeão da Conca Champions, né, que é a Liga dos Campeões da CONCACAF. Disputou no ano de 2025 20 partidas a menos, né, como eu falei, que o Flamengo foi campeão da Libertadores do Brasileiro. Foram 55 jogos do Cruz Azul, 29 vitórias, 19 empates, 6 derrotas, 64,2% de aproveitamento. O Flamengo só não chegou, de tudo que o Flamengo disputou, ele só não chegou na final, só não chegou na última fase possível na Copa do Mundo de Clubes, quando parou nas oitavas de final, e na Copa do Brasil, quando também não chegou até as quartas de final. Foram 75 jogos, 47 vitórias, 17 empates, 11 derrotas, 70,2% de aproveitamento. E o técnico do Cruz Azul, meus amigos, ele passou pelo Brasil brevemente, né? Ele foi demitido depois de 14 jogos, quando ele passou pelo Cruzeiro aqui em primeiro semestre de 2024. Durou só 14 jogos aqui no Brasil. Ali naquele período o Cruzeiro ainda estava na fase de reestruturação e tudo mais e tal. Então, na verdade, a passagem dele por aqui foi bem discreta e ninguém lembra direito. A real é essa, né, o Danilo? Foi muito rápido, né? A gente estava falando antes de começar. Eu olhei Nicolás Larcamon, falei, pô, eu lembro desse nome. Aí você falou, não, trabalhou no Cruzeiro. Falei, nossa, não tinha lembrado. Mas é uma característica aqui, né, do futebol brasileiro, é bem assim. Agora, eu acho que o breve tempo que ele esteve aqui já foi o suficiente para ele saber o que é Flamengo, a força que tem, o investimento que tem. Então ele pode transferir esse conhecimento, mesmo que breve, para o seu elenco. E como a gente viu, essa questão de 20 jogos a menos, e a diferença de aproveitamento não é tanta, né? Você viu ali, 64% para um, 70% para outro. Cruz Azul é um time difícil de ser batido. 55 jogos, 6 derrotas só no ano, é um bom aproveitamento. O Lacarmon já é alvo agora da Cruz Azul Mimimi. Sério? Os caras têm até hashtag para tirar ele do cargo. Os caras estão na bronca Fora porque Lacarmon, foram eliminados ele já estava sendo criticado. E aí, com os resultados contra o Tigres, 2 empates que eliminaram o Cruz Azul, já subiu o hashtag no final de semana, fora Lacarmon. Poeira, Larcamon. Você sabe que, né, todo time de futebol tem uma ala mimimi da torcida. Aquela que qualquer coisa perdeu. Cara, o cara foi eliminado 2 embates com outro time grande do país, não perderam, tiveram a infelicidade de perder um pênalti, poderiam ter vencido o jogo. É claro que é ruim se eliminar, mas não é um fim do mundo, né? Se for aí. E vão jogar o Mundial de Clubes, quer dizer, podem chegar na final, podem ganhar do PSG, aí os caras já estão querendo a cabeça do técnico, né? Rapaz. As alas mimimi, elas são muito ativas, né? E são sempre muito previsíveis. Barulhentas. Né? Assim, ganhou, eles somem, né? Perdeu, eles aparecem assim, eufóricos e sempre tumultuando. Não sei se os dirigentes mexicanos dão atenção à ala mimimi, né? Aqui no Brasil tem muito dirigente que dá atenção, que é um sério problema. Verdade. E o cara do Cruz Azul é o centroavante uruguaio, o Gabriel Fernandes, que tem 31 anos. Eu não lembro desse cara, vocês lembram? Vocês lembram dele? Não lembro dele. Gabriel Fernandes, 31 anos. Chegamos, hein, Danilo? Chegamos na audiência brutal. Chegamos na audiência brutal, live mais assistida. Então só falta vocês darem likes aqui pra gente, por favor. Casão, eu tô na minha cabeça com aquilo que você falou sobre fora da Europa, o mais difícil que você possa disputar
É a Libertadores, é o Campeonato Brasileiro, que são campeonatos muito difíceis, com times bons, com times fortes, com grana e tal. O futebol mexicano sempre foi marcado por ser um futebol com dinheiro. Mas o páreo talvez seja menor do Cruz Azul. Então o Cruz Azul tem esse aproveitamento disputando o Campeonato Mexicano, que é um campeonato importante, rico e tal, mas não é o campeonato como é o Campeonato Brasileiro, ou a Conca Champions, né? Que não é a Libertadores. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de hoje aqui no canal, falando por esse vídeo, né? O Flamengo tem um jogo muito importante hoje, às 2 horas da tarde, né? 14 horas. Um jogo contra o Cruz Azul, que vale título, né? O derby aí das Américas. E o Flamengo vai ter mais outro adversário depois do Cruz Azul se vencer, né? Que é o Pirâmides do Egito. Então, o Flamengo tem 2 confrontos difíceis até enfrentar o PSG na grande final. Nós acreditamos que o Flamengo tenha força e poder para chegar à grande final com o grande PSG, que tem muitos desfalques aí, né? Hakimi se machucou aí fora da temporada, então tem alguns desfalques e também não vai com um time totalmente, vamos dizer assim, completo, né? Porque estão disputando ainda a Champions League. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Você acha que o Flamengo tem grande chance? Dê seu palpite, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.